conteúdo deste vídeo é apartidário, mas sim resultado de uma pesquisa cuidadosa baseada em fatos históricos e também em acontecimentos atuais. Olá a todos e sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos lançar luz sobre uma das maiores tragédias do mundo e ir além do que a grande mídia nos diz. Veremos o que realmente levou ao genocídio camuflado na Palestina a partir de uma perspectiva histórica mais profunda. Em 25 de agosto de 1933, o Acordo Avara, originalmente conhecido em hebraico como Esken Avar e traduzido como Acordo de Transferência, foi assinado entre a Alemanha nazista e os judeus alemães sionistas. Este acordo foi um fator importante para tornar possível a migração de aproximadamente 60 mil judeus alemães para a Palestina entre 1933 e 1939. O acordo foi finalizado após 3 meses de negociações pela Federação Sionista da Alemanha, o Banco Anglo-Palestino, sob a diretriz do Agência Judaica, e as autoridades econômicas da Alemanha nazista. O Estado de Israel foi estabelecido em 14 de maio de 1948, após a adoção da Resolução 181 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que pedia a divisão da Palestina em estados judeus e árabes separados. O estabelecimento de Israel ocorreu na sequência do fim do domínio britânico na Palestina, que estava sob mandato britânico desde o fim da Primeira Guerra Mundial. Antes de 1948, a Palestina era habitada por uma população diversificada, incluindo muçulmanos, cristãos e judeus. Havia comunidades judaicas vivendo em várias partes da Palestina, incluindo Jerusalém, Jaffa, Haifa e outras áreas. Muitos judeus viveram na Palestina durante séculos, enquanto outros imigraram mais recentemente no final do século XIX e início do século XX. A população judaica na Palestina cresceu significativamente durante este período, como resultado da imigração sionista e dos esforços de colonização. As raízes do estabelecimento de Israel remontam ao movimento sionista, que procurou criar um Estado judeu na terra histórica de Israel, conhecida como Eretz Israel. O movimento ganhou impulso no final do século XIX e início do século XX, quando os judeus que fugiam da perseguição na Europa se estabeleceram na Palestina. Após a aprovação da resolução, a liderança judaica na Palestina declarou o estabelecimento do Estado de Israel, com David Ben-Gurion servindo como seu primeiro-ministro. Os Estados árabes rejeitaram o plano de partição e declararam guerra ao Estado recém-criado, levando à Guerra Árabe-Israelense de 1948. Apesar de estar em menor número e desarmado, Israel conseguiu garantir a sua independência e expandir o seu território para além das fronteiras descritas na resolução da ONU. A guerra resultou na deslocação de centenas de milhares de palestinianos, conduzindo ao conflito israelo-palestiniano em curso. Desde a sua criação, Israel enfrentou inúmeras guerras e conflitos com os seus vizinhos árabes e continuou a expandir o seu território através da ocupação militar e da construção de colonatos na Cisjordânia e em Jerusalém Oriental. O conflito israelo-palestiniano continua a ser um dos conflitos mais complexos e duradouros no Médio Oriente, com negociações de paz em curso e esforços para encontrar uma solução sustentável que responda às necessidades e aspirações tanto de israelitas como de palestinianos. Agora, para compreender ainda melhor o cenário, concentremo-nos nos dois tipos diferentes de judeus. Os judeus sionistas são indivíduos que apoiam o estabelecimento e a preservação de um Estado judeu na terra histórica de Israel, conhecida como Sião. O sionismo é um movimento político e ideológico que surgiu no final do século XIX com o objetivo de criar uma pátria para o povo judeu. Embora nem todos os judeus sejam sionistas,
Aqueles que se identificam como tal normalmente defendem a existência e a segurança do Estado de Israel. Os judeus sionistas podem vir de uma ampla gama de países ao redor do mundo, já que o movimento sionista tem apoiadores em muitas comunidades diferentes. Alguns dos países com populações significativas de judeus sionistas incluem Israel, os Estados Unidos, o Canadá, o Reino Unido, a França, a Argentina, a Rússia e a Austrália, entre outros. Este movimento atraiu seguidores de diversas origens que partilham o objetivo de apoiar a pátria judaica em Israel. Alguns judeus criticam o sionismo por vários motivos, incluindo 1. Crenças religiosas. Alguns judeus religiosos acreditam que o estabelecimento de um Estado judeu só deveria acontecer com a vinda do Messias. Eles veem o movimento sionista como uma ideologia secular e nacionalista que vai contra os ensinamentos judaicos tradicionais. 2. Crenças políticas. Alguns judeus criticam políticas específicas do Estado de Israel, tais como o tratamento que dispensa aos palestinianos, ações militares ou expansão dos colonatos. Eles acreditam que estas ações não estão alinhadas com os seus valores de justiça, igualdade e paz. 3. Preocupações com os direitos humanos. Alguns judeus criticam o sionismo devido a preocupações sobre o impacto do conflito israelo-palestiniano nos direitos humanos, incluindo questões relacionadas com a ocupação, colonatos, refugiados e discriminação. 4. Apoio a uma solução diferente. Alguns judeus, embora apoiem uma pátria judaica, podem defender um modelo ou visão diferente para Israel que seja mais inclusivo, democrático e equitativo para todos os seus habitantes. É importante reconhecer que existe uma diversidade de opiniões dentro da comunidade judaica. E os indivíduos podem ter diferentes perspectivas sobre o sionismo com base nas suas próprias crenças, valores e experiências. No entanto, historicamente, houve períodos de relativa paz e coexistência entre muçulmanos, judeus e cristãos na região hoje conhecida como Palestina antes do estabelecimento do moderno Estado de Israel. Ao longo da história, houve casos de cooperação e conflitos entre diferentes comunidades da região. Cada período teve seu próprio conjunto de dinâmicas e interações entre os diferentes grupos religiosos e culturais que viviam na região. Informamos que carregamos novos vídeos em nosso canal várias vezes por semana em diferentes idiomas sobre notícias não amplamente conhecidas na grande mídia, educação, espiritualidade e outras ideias de autoaperfeiçoamento. Então você está convidado a se inscrever em nosso canal para se manter atualizado. Caso tenha alguma dúvida ou comentário, escreva abaixo dos vídeos e não esqueça de clicar em gostei.